vamos a... ¿Ya? Suben. Vamos a saludar, vente, Ezequiel. Mira, esa mano está como que... Esa y la corbata está ahí. Pensamos que estábamos en el baño del... Pásense para ahí. Pásense para acá ustedes. Estaba subiendo. Está en satélite. Já está no satélite? Está transmitiendo. Já está transmitindo. Salió, estamos aqui. Bueno, Bem, uma bendição, é uma bênção privilégio grande que o Senhor e um grande privilégio que o Senhor nos concede estar aqui no Templo Belém, em Chicago, na congregação a congregação que o reverendo Ezequiel Mata pastoreia e sua esposa Maria Luísa. Por aqui tem alguns irmãos que já estão chegando. Madrugamos hoje e já estávamos aqui cedinho, mas aqui a diferença de horas são 2 horas com Porto Rico. E hoje é um dos dias que vai começar o frio aqui nesta região. Eu dizia aos jovens que com certeza eles disseram, hoje vamos chegar um pouquinho mais tarde por causa do frio, e foi quando nós chegamos mais cedo. Mas graças a Deus estamos aqui para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa para esse tempo final. Seria o primeiro lugar assim que eu chego. Onde foi que fomos lá? A Manaus e a Monte Rei também. Uma vez fomos assim. Mas aqui eu tinha dito, estejam atentos, porque poderá ser que irá aumentando mais essa forma assim de chegar sem avisar. E me lembro umas palavras que uma vez o nosso irmão William nos falou, onde ele nos disse que chegaria um momento, vejam, isso foi em 82, coisas que devem acontecer em breve, 7 de fevereiro de 1982. E ele nos disse, nós sabemos que o final, e no final, o último que Deus estará fazendo será visto pela televisão. Bem, o irmão Branham, até onde tenho entendido, quando perguntaram a ele como será possível que veja tal acontecimento que vai acontecer e que todas as pessoas vão ver e todas as nações, vejam, ele estava referindo ao Apocalipse 11. E também todos os eventos, o cumprimento da visão da capa e tudo. Como será isso? Pela televisão. Através desses satélites, e todas essas coisas serão possíveis. Senão, não seria possível. Bem, vocês sabem a que me refiro. Assim que se por aí será a linha no final, o final da linha, terá que ter um começo. E se o começo, pelo menos o anúncio das pragas e todas essas coisas que o mundo vai escutar, uma das vias será a televisão, a imprensa e o rádio. Assim que filmes, gravações, imprensa, folheto ou jornais são os 3 principais meios para que a mensagem saia fora de nós.
E talvez a gente pessoalmente não tenha que sair tanto, já que serão dias perigosos. Você sabe a que me refiro. Eu acredito que eu mesmo tenho sido um pouquinho, talvez, descuidado, ou não tenho me cuidado. Em muitas ocasiões, ao dar a conhecer que eu vou de viagem para tal lugar a tais dias, quando eu vou e quando volto, ou seja, nisto tenho sido descuidado, e vocês também algumas vezes comentam. Agora vejam que recordem que em cada mensageiro vai sendo mostrado, vai sendo refletido, representado o que o próximo fará. E também vive, passa por essas situações, vejam. Aconteceu o mesmo, passou pelo mesmo que o rei Davi passou. O rei Davi passou pelos mesmos sentimentos, vamos dizer, e as coisas que o Messias ia sentir. Furaram minhas mãos e meus pés, pode contar todos os meus ossos. Tem um lugar que o irmão Branham fala que ele estava bem magro, Davi estava bem magro, ou seja, certamente já via até os ossos dele, por tanto sofrimento. Davi sofreu muito. Agora vejam, ele estava mostrando, refletindo, representando o que o Messias passaria. Por isso ele disse que o sofrimento de Cristo, muitos deles passaram, foram mostrados nas suas vidas. Agora vejam que aqui o irmão William nos fala deste tempo que ia chegar, mas que naqueles dias ele estava passando, na década de 80, 81, 82, ele já estava viajando. E recordam quando o irmão Branham disse, no livro Os Selos, esse é 1 de Pedro, 1 de Pedro, aí nos disse, capítulo 1, versículo 10, os profetas que profetizaram da graça inquiriram e diligentemente indagaram a respeito dessa salvação, examinando que pessoa e qual tempo o Espírito de Cristo indicava, o qual estava neles, o que antecipadamente anunciava o sofrimento de Cristo e as glórias que viriam após elas. Viram? Eles passaram. E no livro Selos é onde ele fala que se eu recebo a revelação e fico calado e não falo nada, então o inimigo não pode entrar na alma, no coração. Agora veja que o único que pode entrar na alma, no coração, é Deus, é o seu Espírito Santo. Mas mesmo assim, vejam como Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa, para que aí, quando o Espírito Santo lhe fala que é a palavra, aí a pessoa ou crê ou duvida. Ou seja, ou mostra a incredulidade. Estivemos falando disto nesses dias. O que é o Espírito Santo no lugar santíssimo, tanto como igreja, como corpo místico, como também como indivíduo. E também estamos compreendendo cada vez mais e mais o que é o novo nascimento. Toda a obra que foi realizada no lugar santo, vejam, foi uma obra no Espírito. Mas lemos onde ele dizia que esse Espírito Santo tem que ir mais dentro, tem que entrar a alma da igreja e tem que entrar a alma de cada escolhido como indivíduo. E esse é o verdadeiro nascimento. Agora, conseguiste? Aí é onde ele diz, página 467. Página 467. 467. Agora, se Satanás pudesse agarrar a isso, por exemplo, ou seja, ele vinha falando do sétimo selo. Se ele chega a agarrar o que é o sétimo selo, o que é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, do cumprimento do anjo que era diferente dos demais, se ele chegasse a saber algo, quantas vezes o irmão William nos dizia que não se fala abertamente para que não imite a segunda vinda do Senhor. E sempre dizemos, mas como vai imitar a segunda vinda do Senhor? E ainda pensam que ele tem que regressar. E quem vai imitar um corpo glorificado? É impossível, ninguém. Mas tudo isso é uma revelação que somente os que serão transformados entendem, compreendem e estão recebendo, tão simples assim.
Agora vejam, diz, agora se Satanás pudesse agarrar a isso, por exemplo, se você quer que algo aconteça, agora vão ter que crer em mim somente por minhas palavras. Agora, se eu tenho planos para fazer certas coisas, eu sei o que não posso falar a ninguém. Não é que essas pessoas sairiam contando, mas acontece que Satanás ouviria. Mas ele não pode entrar no meu coração, não pode entrar na alma. O único que tem acesso aí é o Espírito Santo, é Deus. Mas mesmo assim, vejam, Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa. E isso é algo bem tremendo, porque, observa, talvez não pode mostrar a forma como isso está sendo operado na pessoa, e que você esteja tirando para fora da sua alma, já seja com pensamentos, ou com palavras, ou com feitos. Sai daqui, vamos colocar assim, não te quero aqui, sai daqui, sai para fora. E que somente os que querem ter somente no Espírito, onde no livro Selos lemos um lugar também que ele disse, foi ontem, querem ter e desfrutar das bênçãos de Deus, mas querem continuar vivendo na Babilônia, com as coisas de lá, viram? Então, depois a tristeza será tão grande que expulsaram nada mais, nada menos que a Deus, ou expulsaram de sua alma. Esse choro e ranger de dente é algo terrível, porque vão perceber que ao que rejeitaram foi ao Espírito Santo, que queria entronizar, assentar na alma da pessoa. Não é que a pessoa sairia contando, mas acontece que Satanás ouviria. Mas ele não pode entrar no meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você fala. E nisso ele escuta. Eu tenho falado para as pessoas que eu tenho planos para fazer isso ou aquilo. E dali por diante eu já posso ver o diabo colocando estorvo após estorvo, para ele poder chegar na frente. Mas se eu obtenho a revelação de Deus e não falo nada, então é diferente. Vê? Agora vejam, ele disse, nosso irmão ele continua dizendo, e nós, mas bem, fazemos isso com confiança, ou seja, de falar, vamos aqui, vamos lá, sem medo e sem temor, porque não temos medo. Eu não tenho medo. Eu sei quem está comigo. E quem vai comigo? E quem está com o povo? E quem está com cada filho de Deus? É a própria coluna de fogo que guiou o povo hebreu e os introduziu à terra prometida. É a mesma coluna de fogo, o anjo do pacto, que está em nosso meio hoje, nesse tempo final. Por isso não temos medo. Vamos para frente, sem medo. Sem medo, sem temor, mas chegará um momento que talvez eu terei que viajar e vocês vão saber que eu viajei quando eu disser, estive por tal país, e isso foi o que Deus fez. Bom, vocês sabem que houveram etapas assim no tempo do Antigo Testamento e no tempo do Novo Testamento, aí nos Evangelhos. Diz que os apóstolos, algumas vezes, Jesus dizia que não falasse nada a ninguém, para onde ia. E disse que ia de uma forma secreta, ou seja, isso é secretamente. Como chegamos hoje aqui assim? Secretamente. Mas você já viu a caminho? Eu escrevi para eles, e para ele foi o que eu escrevi. Por aí, vocês poderão vir aqui um momentinho para me abrir o local, o escritório, para eu entrar no escritório. Mas aqui, por causa da diferença de hora, e exatamente hoje, o frio está terrível aqui. Que eu dizia, possivelmente, chamar os irmãos e falar, vamos um pouquinho mais tarde, porque o clima está assim, e é normal. E é exatamente o dia que estamos aqui. Nós gostamos de surpresas.
E diz que iam secretamente, ou seja, isso é secretamente, sem que ninguém soubesse que ia a tal ou qual lugar, porque eram dias difíceis, momentos que o estavam perseguindo. Quando João morreu, diz que ele se foi, ou seja, Jesus se foi, correu e foi para outro lugar secretamente, e também em outras ocasiões também, ele dizia que não desse a conhecer que ele estava por esses lugares. Bem, as pessoas sempre são curiosas, como nós falamos, para não falar outra palavra. As pessoas são curiosas, como nós dizemos, e tentam ficar averiguando, mas aos seus discípulos, ele os instruía para que fossem pessoas reservadas. Por isso já faz há um tempo que já viemos falando da prudência, de ser prudentes e de ser reservados, porque a fé do rapto é para nós, é para os escolhidos, e não pode jogar as pérolas aos porcos. Essa revelação é dos escolhidos. Porque quando ele tratava de ir para outro lugar secretamente, era porque nem o governo, nem a religião daquele tempo devia saber onde ele estava. Porque o iam perseguir e iam tratar de estorvar o trabalho que ele ia realizar. Bem, isso é uma realidade bíblica e temos que passar por isso novamente. Ou seja, que ia chegar um momento que estaria viajando, se estaria viajando sem anunciar, e cada vez isso vai de uma forma progressiva, mesmo que veja que tem atividade que tem anunciado, a da Colômbia, a da Praça de Touros também, e aí será um grande evento. E outros lugares também, Honduras, El Salvador, já confirmamos, mas por aí no meio e depois mais adiante, à medida que Deus irá nos dirigindo, porque as coisas irão ficar mais difíceis, cada vez mais, como já lemos, ou seja, não é algo que está sendo visto agora pela primeira vez. Isso já aconteceu em tempos passados e que nesse tempo já se cumpre de uma forma plena. Em uma ocasião ele disse que mesmo que ainda não temos verificado o lugar exato, o tema, mas prepararam um escrito que ainda estão procurando. Pode ser alguma saudaçãozinha que ele deu e talvez ficou escrito, mas não tem encontrado ainda. Ele disse, quando eu for adotado, quando eu estiver adotado, eu vou chegar um domingo bem cedinho em sua congregação, em suas congregações. Por isso, todos devem estar bem cedinho na igreja e a igreja bem preparada, porque eu não vou falar qual dia irei, somente vou chegar de surpresa. E o que não estiver preparado e o que não estiver presente vai perder a bênção de me ver. Ou seja, quando fala de adoção, isso é a adoção que Jesus recebeu no Monte da Transfiguração, e depois, quando desceu igual. Não se via mudança, não viu algo diferente nele, aparentemente. Isso é o que depois ele tratou de, vamos dizer, ele colocou tudo em um só pacote, adoção e nossa transformação. Ontem, ou antes de ontem, lemos algo de que você tem que estar consciente do que é adoção e o que é transformação. Ou seja, que hoje estamos confirmando algo disto que termino de ler aqui. Bem, que Deus os abençoe e os guarde, e que hoje Deus nos dê tudo o que corresponde ao tema de hoje, ou qual é? A porta, ou o que está atrás da porta. E o que está atrás da porta, o que está atrás da porta, para a gente poder ver, tem que passar pela porta. Se não passar pela porta, não pode ver o que está lá dentro. Poderá estar aí apalpando ou suspeitando. Não, o que está aí dentro é um homem, está falando isto. Mas deixa ele entrar na alma. É ele que está batendo na sua porta. Deixa ele entrar, para que então você possa ver o que tem atrás desta porta. Viram como é simples? Mas se não deixa ele entrar, se você não crê, porque esse é o detalhe, tem que crer que você vai receber essas promessas que são prometidas para nós nesse tempo final. Tem que crer no porteiro. As promessas para a dispensação da graça,
tinha que ser dada a essa pessoa, ela crendo no porteiro, que na sua primeira vinda era Jesus. Tinha que passar por essa porta, crendo nele. E assim obtinha as promessas correspondentes à primeira vinda do Senhor. E para a segunda vinda do Senhor, para obter as promessas, tem que atravessar pela porta novamente. E aí é onde tropeçam com o véu. Deus ajuda aos escolhidos, o povo de Deus que será transformado e raptado, a não tropeçar com o véu. Que qualquer coisa coloque nas mãos do Senhor e peçam a Deus que lhes abra o entendimento, as Escrituras, e digam: Senhor, isso é a maneira que o Senhor proveu. Eu creio com todo o meu coração e eu quero receber as promessas que estão atrás da porta. Bem, as promessas atrás da porta, com um ministério adotado. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E muito obrigado por estar aqui e nos receber na congregação Templo Belém, aqui em Chicago. Em Chicago, Estados Unidos da América. Que Deus os abençoe. Muy agradecidos por la sorpresa. Para lista a la oficina. El sol.